Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 10 do curso de Legislação e Normas a respeito do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Vamos começar falando sobre alguns aspectos gerais do IPVA. O IPVA é um imposto fiscal. Isso significa que a sua principal finalidade é a de arrecadar recursos. Não sendo, então, um imposto extrafiscal, a ele não se aplicam, como regra, aquelas situações excepcionais, aqueles tratamentos privilegiados dos impostos extrafiscais. Portanto, para o IPVA, aplica-se a regra da legalidade, segundo a qual as alterações deste imposto somente podem ser efetuadas por meio de lei. Também é necessário observar a anterioridade anual, no sentido de que a majoração deste tributo somente poderá produzir efeitos no exercício seguinte àquele em que a lei foi aprovada. É importante que você tome cuidado, porque em relação à anterioridade nonagesimal, o IPVA possui uma exceção. Então, as alterações da base de cálculo deste imposto não observam a anterioridade nonagesimal. Cuidado com o que eu estou falando aqui. As alterações da base de cálculo do imposto não se sujeitam à anterioridade nonagesimal. Por que isso? Nós vamos ver que o IPVA é mais um daqueles impostos periódicos, ou seja, ele é sempre devido a cada novo exercício financeiro. Com isso, o que acaba acontecendo é que o governo deixa para atualizar as bases de cálculo, os valores das bases de cálculo deste imposto, no finalzinho do ano, para que ele já possa cobrar o valor corrigido no ano seguinte. Então, é por isso que, para o IPVA, não se aplica a regra da anterioridade nonagesimal no que diz respeito à atualização das bases de cálculo desse imposto. Se eu aplicasse esta regra, o que ia acontecer é que nos primeiros dias aqui, nos primeiros meses do exercício seguinte, nós teríamos um tributo com uma base de cálculo e depois, no restante do ano, nós teríamos um tributo com uma base de cálculo diferente. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ter uma cobrança uniforme durante todo o exercício. E nós também queremos que o poder público cobre os valores mais atualizados e, justamente, esses valores ele pode atualizar agora no finalzinho do ano. Então, ele atualiza a base de cálculo no fim do ano e cobra o tributo com o valor corrigido no exercício seguinte. Ainda em relação ao IPVA, é importante que você considere que as suas alíquotas mínimas serão fixadas por resolução do Senado Federal. Aqui está uma pegadinha clássica de prova que você não vai errar. Olha só, nós vimos que o ITC-MD, na aula passada, tem as suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Agora, o IPVA tem as suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Então, tome o cuidado para não confundir essas duas situações diferentes. O IPVA tem as suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. E o ITC-MD tem as suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Por que o Senado Federal fixa as alíquotas mínimas do IPVA? Entre outras coisas, para combater a chamada guerra fiscal. Se não existisse um patamar mínimo fixado pelo Senado Federal, é possível que os estados procurassem diminuir ou até mesmo zerar o IPVA na tentativa de atrair pessoas que registrassem os seus veículos naquele lugar. Então, eu deixo o meu IPVA muito competitivo para que você comece a comprar veículos no meu estado e não no outro estado, registrando no meu estado. Isso geraria um problema grave, porque o Código de Trânsito diz que o veículo tem que estar registrado no domicílio do motorista, proprietário daquele veículo. Então, eu não posso ter essa guerra fiscal, até porque isso depois prejudica a fiscalização. Então, é importante que você registre o seu veículo no local onde você mora. E também é por isso que o Senado Federal estabelece uma alíquota mínima na tentativa de evitar que os estados fiquem competindo pelo IPVA
uns dos outros. Também existe previsão na Constituição de que o IPVA terá alíquotas diferenciadas em razão do tipo do veículo e em razão da utilização do veículo. Então, veja só, o IPVA é um imposto sobre veículo automotor. O Supremo Tribunal Federal já discutiu o que significa veículo automotor e ele chegou à conclusão de que isso significa veículo terrestre. Eu mencionei isso para vocês logo no comecinho do curso, mas só para você lembrar, veículo terrestre, então, vai ser o veículo que é o carro, a moto, e, no caso, como é automotor, precisa ser o veículo que é motorizado, tá certo? Então, não alcança, por exemplo, a sua bicicleta. Acontece que outros veículos que não são terrestres não são tributados pelo IPVA. É o caso dos navios e das aeronaves. Então, estes veículos, navios e aeronaves, não são tributados pelo IPVA. O IPVA alcança somente carros, motos, caminhões, tá certo? Agora, você consegue verificar que nós temos aqui diferentes tipos de veículo, né? Por mais que todos sejam veículos terrestres, nós temos, como eu acabei de falar para você, carros, motos, caminhões. Então, são veículos de tipo diferente e que vão gerar impactos diferentes no meio ambiente, impactos diferentes nas estradas. Então, justamente porque são veículos diferentes, é possível estabelecer alíquotas diferenciadas por tipo de veículo, ok? Então, uma alíquota para carro, outra alíquota para caminhão, outra alíquota para moto. Tudo bem? Além disso, é possível verificar que esses veículos podem ser utilizados para finalidades diversas. Você pode ter uma moto porque você gosta de passear no fim de semana, você gosta de sentir o vento batendo no rosto na estrada, tá certo? Mas pode ser que você nem goste de andar de moto, mas você precisa de uma moto para poder trabalhar com ela. Você trabalha com a moto na cidade. Tá certo? São usos bastante diferentes de moto. Também eu posso ter um carro para uso particular, como também posso ter esse carro para um uso comercial, empresarial. Posso ter um carro de som, sei lá. São usos diferentes para veículos diferentes. Posso ter um motorhome para morar dentro dele, né, um trailer, ou então posso ter um caminhão para transportar mercadorias. Como esses veículos, então, podem ter utilização diferente, além de tributar com alíquotas diferenciadas de acordo com o tipo de veículo, então se é carro, se é moto, também posso estabelecer alíquotas diferentes em razão da utilização do veículo, se ele é utilizado para fins comerciais, se ele é utilizado para fins particulares. Tá bom? Então, são essas as duas situações aqui que eu posso estabelecer alíquotas diferenciadas. Chegamos ao lançamento do IPVA. Você sabe que o lançamento é um procedimento administrativo que tem por objetivo verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante de tributo devido, ou seja, quanto de tributo você vai pagar, identificar o sujeito passivo, contribuinte ou responsável e, se for o caso, aplicar uma penalidade. Nós já vimos várias vezes que o lançamento pode ser classificado de acordo com a participação do contribuinte e do fisco nesse processo. Lançamento de ofício é aquele que o fisco faz sozinho. Ele já tem à sua disposição todos os elementos de fato e de direito para fazer a cobrança do tributo. Lançamento por declaração é aquele em que o fisco depende de uma declaração do contribuinte, que vai conter os elementos de fato. O contribuinte vai descrever o que aconteceu. E, diante disso, o fisco irá aplicar a legislação e, com isso, fazer a cobrança do tributo. Por fim, o lançamento por homologação é aquele em que o contribuinte apresenta as informações de fato e aplica o direito, recolhendo antecipadamente o pagamento do tributo. O fisco se limita a homologar o lançamento feito pelo contribuinte, sendo que você sabe que homologar significa concordar. Então, o fisco, basicamente, concorda ou não concorda com o que o contribuinte fez. No caso do IPVA, você sabe que o fisco já tem como prever o valor que vai ser tributado, porque ele já tem uma noção de qual é o valor de cada veículo, já tem como estimar isso. Além disso, o fisco possui
dados cadastrais dos proprietários dos veículos. Você sabe que no Detran, quando você faz uma compra de um veículo, você precisa registrar aquele veículo no seu nome. Isso quando você, inclusive, vai transferir o veículo do seu nome para outra pessoa, você precisa registrar isso no Detran. Até porque é justamente com base nesses dados cadastrais que você vai receber as multinhas de trânsito na sua casa, né? Quando você eventualmente cometer uma infração. Então é por isso, porque já existe todo um registro à disposição do fisco, elencando os contribuintes que são os proprietários e são responsáveis por aqueles veículos. E justamente já existe a possibilidade do fisco estimar o valor que cada veículo tem, é que ele não precisa de declaração nenhuma. E é por isso que o fisco já faz o lançamento de ofício. Ele já tem as informações de fato e ele já pode imediatamente aplicar o direito, fazendo diretamente a cobrança do tributo em relação aos contribuintes. Vamos ver agora os fundamentos do IPVA. Vamos ver os fundamentos constitucionais do IPVA a partir da leitura do artigo 155 da Constituição, que diz: compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores. Lembrando que a expressão veículo automotor, como eu já falei para vocês, foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu serem os veículos terrestres motorizados. O parágrafo 6º deste artigo traz algumas regras que nós já mencionamos a respeito desse tributo, dizendo que ele terá suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Então, cuidado, são as alíquotas mínimas do IPVA que são fixadas pelo Senado. Lembre-se do que nós já falamos. Nós já falamos que o Poder Legislativo Federal ele é dividido em duas casas diferentes. Nós temos aqui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Nós vimos que o Senado Federal representa os estados, enquanto a Câmara dos Deputados representa o povo. Portanto, em matéria tributária, vários assuntos que dizem respeito aos tributos estaduais são disciplinados por resoluções do Senado Federal. Então, é o caso das alíquotas mínimas do IPVA, que são definidas pelo Senado Federal, como nós vimos, para evitar a guerra fiscal entre os estados. Além disso, é possível ter alíquotas diferenciadas do IPVA em razão do tipo e da utilização do veículo, como nós já falamos também. Para você ver aqui aquilo que nós estávamos falando, né, a respeito da anterioridade em relação ao IPVA, nós temos aqui que não se aplica a anterioridade nonagesimal em relação à base de cálculo deste tributo. Então, está aqui a previsão constitucional do que nós já falamos. Não existe regra geral do IPVA no CTN. Não existe norma federal a respeito desse tributo. O que acontece? O CTN, como nós já estudamos, é uma lei de 1966. O IPVA foi criado pela Constituição Federal de 1967, ou seja, um ano depois. Essa Constituição foi emendada em 1969 e atualmente nós temos a Constituição de 1988, que manteve a previsão do IPVA. Então, como a Constituição de 67 foi que criou o IPVA, ele não estava previsto no CTN. E de lá para cá, o CTN nunca foi emendado, nunca foi atualizado para trazer previsões a respeito do IPVA. Então, ele está desatualizado desde então. Por isso, nós não temos regra geral, lei federal, a respeito do IPVA. Então, o IPVA está disciplinado somente nas leis estaduais, então, de cada estado, que vai trazer as suas regras específicas. Vamos, então, aqui ver a regra matriz do IPVA de acordo com o que nós vimos na Constituição. Então, o elemento material do IPVA é ser proprietário do veículo automotor. Então, o que está sendo tributado aqui é a propriedade do veículo automotor. Você vai ter lá registrado quem é o proprietário no registro daquele veículo. Lembrando que o STF já entendeu que aeronaves e embarcações não são veículos automotores. Só é tributado pelo IPVA o veículo terrestre que é motorizado.
Além disso, do ponto de vista do elemento temporal, nós temos que o fato gerador do IPVA é um fato gerador periódico. Você se lembra dos fatos geradores periódicos? São aqueles fatos que vão sendo repetidos ano a ano. Porque o que acontece é o seguinte, você uma vez que compra o carro, essa propriedade que você tem do carro se estende ao longo do tempo. Então você fica muitos anos como proprietário daquele veículo. E ao longo desses anos, você vai sendo tributado em cima daquele veículo que você tem. Então você vai pagar o IPVA de 2019, de 2018, 19, 20, 21, tá certo? Então, a cada ano eu cobro um IPVA novo de você. E esse IPVA vai sendo cobrado aí em janeiro, tá certo? Você já recebe a cobrança do seu IPVA logo no começo do ano. Bom, o que acontece aqui? Nós, aqui em relação ao IPVA, então, nós temos que ele é um tributo real, porque ele incide sobre um bem, que é o veículo. Essa incidência é periódica, então, a cada ano ela se repete a partir do primeiro dia do ano, a partir de 1º de janeiro, tá certo? Além disso, é possível que você tenha que pagar o IPVA no momento em que você faz a compra de um veículo novo. Tudo bem? O IPVA também pode ser devido no caso da importação de um veículo. Então, você lembra que no caso da importação, o elemento temporal é o desembaraço aduaneiro. Então, a mesma coisa aqui para o IPVA devido na importação. Importei veículo, mesmo que seja para uso pessoal, este veículo vai pagar o IPVA e você vai pagar a partir do momento em que houve o desembaraço aduaneiro. Elemento espacial, onde você vai pagar o IPVA? Vai ser no estado onde foi licenciado o veículo, onde ele está registrado, tá certo? Lembrando aqui o que eu já falei para você, que o Código de Trânsito Brasileiro determina que o veículo deve estar licenciado no domicílio do proprietário. Aqui você precisa saber de uma coisa importante. É possível que você queira ser esperto e comece a pensar aí na alternativa de registrar o seu veículo em outro estado, inclusive para ver se você encontra um IPVA um pouco mais barato. Lembrando que eu disse para você que o Senado Federal estabelece uma alíquota mínima, mas mesmo assim é possível que você encontre um estado mais barato do que o estado onde você está hoje. E aí você resolve registrar o veículo naquele lugar. Nessas situações, se o fisco verificar que houve uma fraude, que você registrou o seu veículo em outro lugar só para evadir, para escapar da tributação, ele poderá desconsiderar o local onde está aí licenciado o veículo e o estado onde você mora vai cobrar o IPVA mesmo assim. Então, é possível aqui que o fisco desconsidere o licenciamento onde você fez e vá cobrar, mesmo que você esteja com o veículo licenciado em outro lugar, porque o certo é que você licencie o veículo no domicílio de onde você está, no local onde você mora. Tudo bem? Ou onde você trabalha, se for um veículo de trabalho. Elemento subjetivo. Quem está pagando e quem está cobrando esse tributo? Bom, nós temos aqui como sujeito ativo o Estado e o Distrito Federal. Então, nós sabemos aqui que em relação ao IPVA acontece aquela coisa de sempre, né? Ó, competência é do Estado ou do DF, né? E a capacidade ativa também é do Estado e do DF. Então, este é mais um caso em que houve a coincidência aqui de que quem é competente é também quem tem a capacidade de cobrar aquele tributo. Quem é o contribuinte? Quem vai pagar o tributo? O sujeito passivo vai ser o proprietário do veículo. De novo, é a pessoa que está lá registrada no licenciamento lá do veículo, certo? Elemento quantitativo, quanto que se paga de tributo? Nós temos aqui que a alíquota, a base de cálculo, desculpa, deve ser fixada por lei estadual, tomando como referência os valores venais dos veículos. Então, o Estado fixa o valor que você paga de IPVA de acordo com o valor do veículo que ele já tem como estimar. Lembrando aqui, super importante, que esta base de cálculo pode ser alterada no finalzinho do ano, sem observar a anterioridade nonagesimal. Então, lembre disso, olha, tem aqui dois exercícios financeiros, né? Eu vou aqui, tem aqui 2019 e tem 2020. Lembra-se que
Se você faz uma alteração de um tributo aqui no finalzinho do ano, você vai ter que esperar, como regra, 90 dias. No caso do IPVA, não é assim, no que diz respeito à alteração da base de cálculo. Então, a ideia é que o fisco pode atualizar até o finalzinho do ano o valor dos veículos, né, nas tabelas, nos controles que o fisco tem. E aí ele atualiza lá no finalzinho do ano, para que ele já possa te cobrar no começo do ano seguinte. Então, é por isso que, em relação ao IPVA, porque ele é um imposto aqui periódico, anual, que vai sendo cobrado ano a ano, o fisco atualiza o valor do tributo lá no finalzinho do ano para você já pagar logo no comecinho do ano seguinte, sem esperar os 90 dias. Tudo bem? Então, em relação à base de cálculo, as alíquotas do tributo são fixadas pela lei estadual, devendo ser observada a alíquota mínima fixada pelo Senado Federal. E aqui eu vou escrever mais uma vez para você. Nós temos que no ITCMD as alíquotas máximas são fixadas pelo Senado Federal. E no caso do IPVA, nós temos as alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Tá bom? Então, é isso que nós tínhamos para falar do IPVA, um imposto que nós vemos bastante no dia a dia, mas que é bem simples, bem facinho, justamente porque ele trata de fatos que são menos complexos, tá bom? Então, sendo que nós tínhamos para falar desse imposto, nós encerramos a aula de hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você pode deixar aqui no vídeo ou então me escrever um e-mail, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.